A nossa natureza é totalmente depravada. Mas nós não podemos ir para o extremo, né, do determinismo, como se nós não tivéssemos nada de livre-arbítrio. O mundo foi criado perfeito por Deus. Ali em Gênesis 1:31, né, é dito que Deus olhou tudo quanto fizera e eis que era muito bom. Deus concluiu a criação em 6 dias. No 7º dia, ele estabelece esse 7º dia como um dia abençoado e santificado, em memorial ao poder criador dele, né, como está ali em Gênesis 2 e 3. E ou seja, quando Deus cria tudo perfeito, isso quer dizer que a morte era desconhecida para Adão e Eva. Isso aqui já refuta, amigos, o chamado teísmo evolucionista, o evolucionismo teísta. Existem cristãos que tentam harmonizar a teoria da macroevolução, né, com a doutrina da criação. Só que essa harmonização é impossível. Porque se Deus tivesse usado o processo macroevolutivo para criar, então, obviamente, ele utilizou-se também da seleção natural, né? E a seleção natural ensina que o organismo mais forte sobrevive em relação ao mais fraco. Ou seja, isso significa que se Deus usou o macroevolucionismo para criar as coisas, então a morte existiu antes do próprio pecado em Gênesis 3. Ou seja, um absurdo. Então o evolucionismo teísta não tem base bíblica nenhuma, tá? Porque você vê em Gênesis 2:16, por exemplo, e 17. Deus dá ordem, ó. De toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer você certamente morrerá. Eles receberam aviso de que se eles pecassem, eles morreriam no futuro. Então a morte era desconhecida no presente para eles. Então Deus não usou o macroevolucionismo para criar. Tira isso da sua cabeça, se você tem isso na sua mente. Tá? O Salmo 33, versos 6 e 9, tem uma linguagem muito clara. Diz assim: ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Então Deus, pelo poder da sua palavra, né, conseguiu criar matéria, conseguiu transformar a matéria, né, em vida humana, animal, mineral, vegetal e por aí vai. O Criador fez isso. Ele não precisou de bilhões e bilhões de anos para isso, tá? Outra coisa que aprendemos é que, isso aqui é muito importante, se Deus deu a Adão e Eva a possibilidade de o obedecerem ou não, isso prova que Deus é amor. Você já parou para pensar nisso? Se Deus não dá para Adão e Eva a possibilidade de eles escolherem amar a Deus, Deus não seria amor. Porque o verdadeiro amor, meu amigo, minha amiga internauta, ele não se impõe, ele se conquista. Óbvio que, além da pessoa do outro lado ter que conquistar o amor da pessoa do outro lado, a pessoa do outro lado tem que se permitir conquistar também. Ok? Então, nós não devemos estranhar que Deus tenha colocado a árvore do conhecimento do bem e do mal no Jardim do Éden. Se Deus não faz isso, ele não seria amor. Ele estaria obrigando Adão e Eva a amarem-no sem terem uma decisão firme em relação a isso. Uma decisão que viesse de dentro deles mesmos. Tá? Então isso aqui também nos mostra, esse texto, que essa doutrina chamada determinismo, né? Que Deus determina uns para salvação, outros para perdição, ela não é bíblica, de forma alguma. Né? Deus criou o ser humano com livre-arbítrio. Tanto que Deus colocou para ele, olha, se você comer da árvore, você vai morrer. Se não comer da árvore, você não vai morrer. Então, Deus não criou o mal, que isso fique bem claro. Ele só deu a possibilidade das pessoas fazerem o mal.
mas a possibilidade não é o mal em si. Então já recebi comentários assim, Deus é o criador do mal porque ele criou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Bobagem. A árvore do conhecimento do bem e do mal era um teste e era uma forma visível de Adão e Eva demonstrarem que realmente eles escolheram amar a Deus de livre e espontânea vontade. Se Deus não dá a possibilidade de eles rejeitarem o amor de Deus, Deus não seria amor, iria contra, em choque isso com a essência dele. Tá? E outra coisa, era difícil eles resistirem à árvore? Não era. Primeiro porque eles não estavam passando fome. E segundo, mais importante, eles não tinham a propensão para o mal que nós temos. O livre-arbítrio de Adão e Eva era perfeito. O nosso, nós temos ainda livre-arbítrio, mas ele é bem corrompido. Textos bíblicos dizem, né? Por exemplo, Apocalipse 22:17, quem quiser, receba de graça da água da vida. Mas os textos também mostram o seguinte, como em Romanos 7, Paulo diz assim, aquilo que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu não quero fazer eu acabo fazendo. Então o que isso nos mostra? O perfeito livre-arbítrio que os nossos primeiros pais tiveram, nós não temos mais. Tá? A nossa natureza é totalmente depravada. Mas nós não podemos ir para o extremo, né, do determinismo, como se nós não tivéssemos nada de livre-arbítrio. Nós temos alguma coisinha ainda. E esta coisinha de livre-arbítrio, ela é conduzida pelo Espírito Santo, diz Romanos 2,4, não é obrigado, não é pego pelo colarinho, é conduzida ao arrependimento. Antes eu queria só relembrar a você, é muito importante que você se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito ou inscrita. E se você já é inscrito ou inscrita, eu peço que você ative o sininho das notificações. Nós temos uma meta, né, de pelo menos 50% dos inscritos ativarem o sininho das notificações. E quando esta meta for cumprida, eu quero fazer aqui uma live em comemoração a isso, onde eu vou ficar aqui um bom tempo com vocês, respondendo dúvidas bíblicas, dúvidas de aconselhamento, e seja o que for. Tá? Mas para eu realizar essa live eu conto com você. Eu espero que você que é inscrito ative o sininho das notificações. Quando chegarmos a 50% dos inscritos com o sininho ativado, aí eu farei essa live comemorativa e nela eu vou sortear também vários livros espetaculares, tá? Então, separe aí 1 segundo, 2 segundos para se inscrever no canal e ou ativar o sininho das notificações. Combinado?